dia, mais uma vez, é um prazer estarmos aqui com vocês, recordando um pouco, aprendendo um pouco da doutrina dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, também na sequência, e estamos estudando e ao mesmo tempo nos conectando com Deus, com Jesus, com o nosso anjo guardião. Isso é muito importante para que a gente tenha cada vez mais a responsabilidade e o conhecimento para podermos estar passando pela nossa vida de uma forma mais segura, mais harmoniosa e sempre que preciso com muita resignação para as adversidades que ela nos traz. Porque cada problema que a gente passa, com certeza é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. E nós ainda estamos no planeta de provas e expiações, apesar de estarmos começando a colocar o pezinho na regeneração, nós ainda temos muitas provas e muitas expiações a cumprir. Portanto, a doutrina espírita nos dá todo esse respaldo que nós precisamos para termos essa tranquilidade. Bom dia, Vilma, tudo bem? Você está aqui agora acompanhando também pela internet, no Facebook. E nós também estamos colocando todos os vídeos dessa série de Evangelho com Estudo no canal do YouTube, canal Reflexo da Luz. Eu peço que vocês dêem uma passadinha por lá quando puder e indique para seus amigos. Então, vamos começar, que já está na hora, o tempo urge. Obrigado a todos. Vamos lá, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, para depois a gente passar para o estudo. E também um bom dia para o pessoal, uma boa tarde, uma boa noite para quem for assistir o vídeo que não seja agora, né, ao vivo. Muitas tarefas, muitas obrigações, e as pessoas nem sempre podem fazer o que elas querem fazer, mas está gravado aí, quem quiser que tenha o tempo, não todo o tempo do mundo, porque a gente não sabe qual é o nosso tempo, né? Aproveitem e assistam quanto mais vocês puderem, tá bom? Vamos lá então. Continuando o Livro dos Espíritos, ainda no livro 1º, capítulo 1, que fala de Deus, nós vamos aqui para o terceiro tópico, na questão 10, que fala atributos da divindade. Questão 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para tanto um sentido. Ou seja, a natureza íntima de Deus, nós não temos condições nem morais, nem intelectuais, nem evolutivas para poder compreender. A questão 11, a próxima. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá, ou seja, verá a divindade. Tem que ser de Jesus para cima, volto a repetir, porque quando nós estivermos ainda nos preocupando com a matéria, ou seja, a nossa essência for mais densa, mesmo o espírito um pouco mais evoluído do que nós, ainda tem matéria no corpo dele, ele ainda precisa reencarnar. Então, enquanto ele estiver ainda tendo que reencarnar em qualquer planeta, em qualquer situação, regeneração ou prova, a gente vai estar ainda bem longe de ter esse contato que a gente tanto almeja, mais íntimo com a divindade. O comentário de Kardec é o seguinte: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Ou seja, nós nunca vamos ter assim uma noção completa da divindade, sempre noções cada vez mais perfeitas para o nosso entendimento. À medida que a gente for se depurando, à medida que a gente for evoluindo, no próprio pensamento nosso vai se expandindo, entrando em contato com o universo, a gente vai tendo outras visões, outros entendimentos. Então, por enquanto, nós não temos ainda a noção
para entender, né, a natureza de Deus. Apenas, como diz o Livro dos Espíritos, mais na frente você vai ver uma questão que fala assim: contentai-vos em saber que a inteligência suprema é a causa primária e está muito bom para vocês, o grau de evolução de vocês. Ou seja, praticamente nos colocou no nosso lugar, né? Nós não temos essa competência, essa condição vibracional, emocional, seja o que for, para entender mais ainda de Deus. A questão número 12, ainda falando dos atributos da divindade, diz assim: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que ele se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. A 13, vou ler mais uma porque está dando tempo, está no horário ainda, então eu vou fazer a anotação aqui, está passando mais uma questão. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? A resposta, mais uma vez, bem clara. Do vosso ponto de vista, ou seja, do ponto de vista da humanidade, sim, porque nós acreditamos abranger tudo, mas ficai sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não dispõem de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito às vicissitudes, e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conhecer. O comentário de Kardec diz assim: Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. E assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, porque a matéria está sempre se aperfeiçoando, estando sujeito então a transformações da matéria. Deus é único, porque se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. E para terminar, é todo-poderoso porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. E assim terminamos o item que fala sobre os atributos da divindade. É claro que todas essas qualidades, atributos, foram colocados pela nossa inteligência, pelo homem. E tem que ser em grau máximo, porque se for um pouquinho a menos, já não é perfeito, então já não seria Deus. Então, quando a gente vê algumas religiões falando: ah, Deus ficou irado, Deus te castigou, Deus ficou nervoso, Deus não teve clemência, então nós estamos diminuindo o Deus. Deus é tudo isso no grau máximo. Se a gente tirar uma vírgula das perfeições que nós colocamos em Deus, já não é mais Deus. Então não dá para conceber um Deus que vingativo, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que fica tirando sarro da gente, quando a gente encarna, reencarna, como se fosse uma brincadeira. Então, se nós colocarmos um desse atributo a menos, diminuir um pouquinho que seja, já não é mais Deus, tá bom? Então nós ficamos 10 minutinhos, mas foi para terminar esse pedaço do estudo. Vamos agora ao nosso Evangelho, também dando continuidade. Vamos lá? O Evangelho está agora
no terceiro item, que fala da aliança da ciência e da religião. Ou seja, ele faz com que a lógica faça parte também da fé, a fé racional. Temos aqui o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas uma e outra, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se são a negação uma da outra, uma necessariamente está errada e a outra tem a razão, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se pensou existir entre essas duas ordens de ideias prende-se a um efeito de observação e a muito exclusivismo de ambas as partes. Daí um conflito do qual nasceram a incredulidade e a intolerância. É chegado o tempo em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente atirado sobre certas partes desse ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve dar conta do elemento espiritual, e a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, e essas duas forças, apoiando-se uma na outra e caminhando juntas, irão auxiliar-se mutuamente. Então a religião, não mais recebendo o desmentido da ciência, adquirirá um poder inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se poderá opor-lhe à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma encarando as coisas exclusivamente de seu ponto de vista, repeliam-se mutuamente. Seria preciso algo para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as reaproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas essas novas relações pela experiência, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se querem resistir em lugar de entregar-se a ele. Esse movimento é toda uma revolução moral que neste momento se opera e que prepara os espíritos trabalhando-os, após ser elaborada durante mais de 20 séculos, né? Estamos já em 2021, ora tange seu cumprimento, e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever, devem produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém poderá opor-se, pois estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Só para fechar, nós temos a Associação Médico-Espírita, ou seja, a ciência, a medicina trabalham junto com a espiritualidade, ou seja, comprova plenamente o que foi dito aqui em 1857, que a ciência iria dar as mãos para a fé racional. E Kardec também deixou bem claro: se vocês tiverem alguma dúvida entre a ciência comprovada de fato e o espiritismo, fiquem com a ciência. Então, até hoje, nós temos observado várias pesquisas, vários estudos na ciência, comprovando muitas coisas, descoberta de novos mundos, novos planetas, vida fora do planeta, vida após a morte. Tem até agora no Código Internacional de Doença, quando você vai lá no PAN para pegar um atestado, e você tem agora no Código de Doença o CID, que vai falar sobre a obsessão espiritual. Vocês sabiam disso? Que a obsessão é uma doença reconhecida pelo médico, pela Associação Médica do Brasil, do mundo? Então já é um conhecimento que já coloca o quê? A vida após a morte do corpo físico continua, porque senão não estaria sendo aprovado um código de doença, não para loucura, mas para obsessão espiritual. Então eu vejo que a ciência está sim, caminhando cada vez mais próximo da religião, não da religião que tínhamos antigamente, mas da religião da lógica, do amor, da fé. Caminhando junto, nós teremos com certeza mais condições de compreender, de acreditar, de trabalharmos o nosso ser
eternamente para o bem e para a evolução. Gente, o horário já deu. Mais uma vez eu fico grato a todos vocês que assistiram ao vivo, os espíritos que estão assistindo. Eu tenho certeza que tem uma internet no plano espiritual, tenho certeza, eu não posso provar, que não vou dizer que eu estou louco, mas com certeza os espíritos estão vendo de alguma forma e vão ver futuramente. E quem assistir aqui na Terra mais para frente também, meu muito obrigado. Passe no canal Reflexo da Luz também no YouTube, se inscreva e compartilhe. Muita paz, fique com Jesus e até amanhã. Muito obrigado.